Bom, Dragon Ball Daima chegou agora na sua metade dos episódios, né? De 24 agora chegou a 12 episódios. E nisso, eu quero dar aqui agora a minha opinião sobre o que eu achei até agora do Dragon Ball Daima. Se eu gostei ou não gostei. E também eu quero deixar esclarecer um pouco aqui, meio que as críticas que estão caindo por cima do Dragon Ball Daima. Quero dar aqui uma esclarecida, passar um pouco de pano pra ele. Mas então, chega de enrolar, fica até o final do vídeo e bora lá. Bom, Dragon Ball Daima, até então, pra mim tá bem divertido o Dragon Ball Daima, tô gostando bastante de como eles estão aprofundando na obra do Dragon Ball. Às vezes acontece um mini retconzinho, talvez, porém não atrapalha, se agrega assim, né, porque eles fazem esse retcon pra conseguir alinhar com o Daima. E não só isso, como eles estão meio que fazendo, não esquecendo o Super totalmente, eles não estão meio que fazendo o Super como filler, como muita gente achou que seria. Ah, o Daima lançou, agora o Super ninguém mais vai ligar, ou então o Super não vai mais ser canônico na história. Não, eles conseguiram meio que interligar o Daima com Z e o Daima com Super. Aparecendo os anjos não, aparecendo meio que os outros Kaioshins também. Além dos universos 7, do universo 8 e tudo mais. Então eles meio que estão canonizando tudo. Daima vai ser meio que um spin-off canônico. E não só isso, como eu falei, eles estão aprofundando mais e mais na lore de Dragon Ball. E isso eu tô achando bem legal. As lutas também eu tô gostando muito. Porque Dragon Ball Daima, ele possui uma vibe muito Dragon Ball clássico. Ele não foca tanto na luta, né? Tipo, luta atrás de luta. Ele foca muito na história, na aventura em si. E claro, vai ter luta ao decorrer dos episódios. Então ele é um Dragon Ball clássico modernizado. E eu gosto disso porque Dragon Ball Daima foi o último projeto do Akira. E meio que é um pouco simbólico, até é muito bonito, porque o Akira, ele meio que se despediu, né? Deixou a gente entregando pra nós um Dragon Ball Daima que é igual ao clássico. Ele iniciou sua jornada com o clássico e terminou com o Daima, que é idêntico ao clássico. Então é muito legal de se ver, é algo simbólico de se ver. E Dragon Ball Daima, eu tô gostando bastante de tudo, na verdade, velho. As piadas, os personagens são legais, até os vilões são carismáticos. E é isso que faltava, por exemplo, um pouco no Dragon Ball Super, por exemplo. Dragon Ball Z até que tinha alguns personagens carismáticos. Não, tem muitos carismáticos. Porém, o Super, por exemplo, não tem tantos assim. Mesmo tendo muito personagem bom, aqui os poucos que apareceram já são legais. Eles têm uma vibe muito Dragon Ball clássico, os personagens, do jeito de se agir, do jeito de fazer as coisas. E pra mim, esse é o principal ponto que as pessoas estão criticando. Porque se vocês forem ver as críticas de Dragon Ball Daima, a maioria são porque Dragon Ball Daima é infantil. Dragon Ball Daima é infantilizado, não tem seriedade, as piadas são bobas. E nisso, você tá descrevendo, por exemplo, todo Dragon Ball clássico. Muita gente, e não só o clássico, o Z também. Essas pessoas, aqui ó, essa acusação que eu vou fazer agora, ela pode ser muito mal vista, porém é realidade. Muita gente que é fã de Dragon Ball, muita gente não assistiu o Dragon Ball clássico. Muita gente. As pessoas que assistiram Dragon Ball foi pelo Z, assistindo na TV Globinho e tudo mais. Alguns reviram Z de novo, né? Quando a internet ficou mais acessível. Porém, em questão de assistir o clássico, muita gente pulou o clássico. Realmente, falando sério, muita gente começou a acompanhar pelo Z ou então pelo Super. Aí assistir pelo Daima é meio que uma mudança muito radical, porque o Z e o Super, no caso, eles têm um tom bastante parecido entre si, porém, em questão do clássico, são muito diferentes. Existe um Dragon Ball antes do Z e depois do Z, porque depois do Z ficou de luta, rivalidade de Goku e Vegeta, só nisso. Enquanto o Dragon Ball clássico, quando lançou, ele focava muito na sua história, na essência do personagem, no drama, e, tipo, a luta era segundo plano. Se tu for ler Dragon Ball Clássico, eu reli Dragon Ball Clássico recentemente. Literalmente não tem nada a ver com Z. Tem luta, sim, mas as lutas são direto ao ponto. Não é demorado. As lutas não têm tantos poderes. As lutas não são muito bem elaboradas. Elas são curtas e rápidas, direta, as lutas. Só quando tinha os arcos focados em luta, tipo os torneios de artes marciais, aí sim as lutas eram o ponto forte. Porque aquele arco era focado em um torneio de luta.
Então tinha que ser algo grande assim. Porém, arcos como o arco do Pilaf, arco, por exemplo, da Red Ribbon, não era tão focado em luta, era focado na história. E o Daima, ele se agarra muito a isso, o Daima. O Daima, ele foca muito na história e tem, claro, assim, lutas ao decorrer de cada episódio tem uma luta. Cada episódio tem uma luta. E muita gente se desagrada por causa disso, porque não tem muita luta, porque não tem tantos poderes e porque não tem seriedade. Sendo que Dragon Ball nunca foi uma obra séria. O Akira, muitas das vezes, ele fazia piada com a própria obra. No mangá, toda vez que o Akira iria fazer uma piada, ele quebrava a quarta parede, ele próprio se zoava no mangá mesmo. O Pilaf usou no Dragon Ball, porque virou uma serialização profissional e agora eles não podem fazer piada suja, assim, fazer piada de peido. Então, Dragon Ball Daima tem toda a essência. O Akira em pessoa, tipo, tem toda a essência do Akira em Dragon Ball Daima. Eu sei que a geração muda, eu sei que a mentalidade das pessoas muda conforme a idade. Então, muita pessoa que acompanhou, no caso, Dragon Ball Z quando criança, Dragon Ball Clark também, agora não gosta muito desse estilo. Eles gostam mais de coisa mais adulta, vamos falar assim, de coisa mais séria, tipo animes mais profundos, sendo que nunca foi abaixo do Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima, ele é muito mais nostalgia. Dragon Ball Daima, você tá assistindo Dragon Ball Daima, você lembra muito do clássico. Não só do clássico, como também do Z, do início do Z. Que o primeiro episódio do Daima faz meio que um recap do Z. Então, velho, o Dragon Ball Daima é meio que um presente dos fãs, faz todo uma nostalgia assistir Dragon Ball clássico. Clássico não, Dragon Ball Daima, toda uma nostalgia assistir, porque lembra muito do clássico, lembra do Z. E é legal também ver porque conecta com o Super. Eu acharia muito legal, por exemplo, quando acabasse o Daima, eles fez um gancho, meio que um anúncio, confirmando a volta do Super. Sendo iradíssimo fazer isso. Mas tirando todo essa falação de mal do Daima e tudo mais, outra coisa bem legal do Dragon Ball Daima é que ele dá espaço para personagens que nunca teve foco. Pô, o Kaioshin mesmo, ele no próprio arco dele não teve foco. Ele aparecia, né? Ele foi introduzido no arco do Buu. Ele treinou o Gohan, né? Um pouco. Ele apareceu um pouco, lutou com o Majin Buu. Porém, ele não teve tanto foco assim. Porque tinha outros personagens para ganhar foco. Tinha o Gotenks, tinha o Gohan, tinha o Vegeta. Além que tinha a Videl também, né? Também o Satan, o Buu. Tinha muita gente pro Akira desenvolver. Então o Shin, ele apareceu um pouco. Teve um destaquezinho aqui ou ali. Porém, foi deixado de lado. Agora no Daima, ele tá recebendo muito foco. A gente tá vendo muito mais da história dele, de como surgiu os Glidoljins. Mesma coisa com o Piccolo, sobre os Namekusei. Essa coisa do Dragon Ball Daima, o reino do Makai, ser um reino que meio que é dos primórdios, de muita raça do mundo exterior. É vindo do Makai, é bem interessante. É que eu falei, véio, a história tá sendo muito ampliada. Pô, se Dragon Ball Daima lançasse após o Z, e depois do Daima lançasse o Super, rapaz, ia ser uma coisa absurda, porque aumentaria. Claro, a gente não teria a animação que tá tendo agora, porque em animação o Daima tá incrível, mas ver o Daima com a animação do Z, eu acho que seria legal também. Mas e seria bem legal porque ia aprofundar mais na história. Cara, muita gente iria reclamar ainda, porque mudaria muito do estilo, né? De passar de algo muito de luta para algo muito de história. E além que muito dos hates de Dragon Ball Daima é por conta do GT. Essa coisa de trazer o Goku na forma de criança se agrada muita gente. Muito por causa do GT, porque meio que limita muito o Goku. Porque, tão nerfando o Goku. Sim, tem que nerfar. Todo anime, quando cria alguém muito poderoso, tem que nerfar ele de alguma forma pra ter história. Porque se o Goku fosse adulto agora e tivesse que lutar contra alguém lá, o cara que acabou de derrotar o Majin Buu não teria história. Não teria história. Então tem que ter alguma coisa pra ter história, né? Senão teria graça, não teria anime. Porém, Dragon Ball Daima é um anime que tem sua importância porque ele vai atrair muito público novo pro universo Dragon Ball. Dragon Ball Super mesmo fez isso. Dragon Ball Super foi uma entrada pro mundo Dragon Ball pra nova geração. Muita gente não tinha nem visto o Z e já foi assistir o Super direto. E isso é bom porque você assistir Dragon Ball Super sem ver nada do clássico ou do Z, claro, você não vai entender muitas coisas. Tipo, você não vai conhecer como o Vegeta se uniu aos Guerreiros Z e
tudo mais. Você já vai conhecer todo o grupinho estabelecido. Sim, beleza. Porém, em questão de narrativa, você não perde muita coisa. O Super meio que consegue ser uma história à parte, começando do zero. Isso é bem legal. E quando tem alguma coisa antigo mesmo, que você precisa ter algum conhecimento do Z, por exemplo, eles meio que conseguem fazer um mini recapitulação que faz você entender. Quando o Freeza volta à vida, por exemplo, eles fazem um mini resuminho rapidão do que era o Freeza, do que aconteceu, e você entende isso. Então, Dragon Ball consegue fazer muito bem isso, que conforme as gerações, você consegue ter uma porta de entrada. E o Daima, ele faz isso certamente. Quando eu lançar, por exemplo, Dragon Ball Daima dublado, quando sair nos canais infantis Dragon Ball Daima dublado, então no próprio grupo japonês mesmo, para próprias crianças japoneses, o Dragon Ball Daima é uma porta de entrada. Por quê? Se você não assistiu o Dragon Ball Z, porque realmente precisa saber do Z para assistir o Daima, no primeiro episódio, eles fazem todo um resumo de Dragon Ball. Ele fala que o Goku é da Terra, mas é um Saiyajin, mostra o Bardock, os vilões que o Goku tentou, faz todo um recap sobre a saga Buu. Então você ainda assiste só o Daima, que é o que as crianças irão fazer, porque o Daima tem esse estilinho infantil que atrai muito esse público. Eles vão ter uma base. E vocês não vão ficar muito perdido nisso. E sempre quando eles falam de alguma coisa do passado, eles mostram um mini flashbackzinho, uma mini imagenzinha falando sobre. E isso é uma porta de entrada para quem vai assistir Dragon Ball Daima muito grande. Então Dragon Ball Daima vai apresentar muito mais para as pessoas assistir Dragon Ball. E isso é bem legal. Isso aumenta mais o público de anime. Porque Dragon Ball, por exemplo, é um dos animes... Não é um dos... É o anime mais famoso do mundo. Tipo, muita gente fala, o mais famoso é Pokémon, o mais famoso é Naruto. Não, pra mim, na minha opinião, Dragon Ball, ele é o anime que mais furou a bolha. Dragon Ball é o anime mais famoso, mais popular do mundo, Dragon Ball é. Porque todo anime, Dragon Ball, como posso falar? Todo Dragon Ball, ele é visto sem ser sequencial. Claro, ele é sequencial, mas ele consegue contar a história sem você precisar ver o anterior. Por exemplo, quem assistiu Dragon Ball Z sem ver o clássico, não perdeu muita coisa. Quem assistiu o Super sem assistir o Z, não perdeu muita coisa. Cada anime que lança Dragon Ball, você pode ver sem ver pela sequência, porque você não perde. Porque nem eu falei, muita gente assistiu pelo Z, porque o Z, quando começa até o final, conta uma história certinha. Você contar uma história sem você ficar perdido. Aí, pessoas que tiver curiosidade, assiste o clássico. O Super, mesma coisa. O Super conta uma história sem você se perder, conta uma história não nova, sem você precisar ter base, no caso. E se você quiser, pode ir assistir o Z depois. Então isso é muito bom, porque não faz você assistir, sei lá, 500 episódios de alguma coisa, pra aí sim você assistir esse anime novo. Não precisa. Um anime, por exemplo, que faz isso até que bem, é One Piece. Eu sei que né, tem que comentar sobre One Piece, mas One Piece, cada arco, ele consegue ser redondinho. Claro, você tendo conhecimento sobre os arcos passados, você vai pegar muito mais coisa. Vai pegar um easter egg aqui, vai saber de tal negócio aqui, vai saber de um plot twist. Porém, em questão de narrativa histórica, um arco específico, se você assistir perdidamente, você consegue ver redondinho. Os Mugiwara chegando na ilha, com esse vilãozinho, vai lutar com esse vilão, conhece um pouquinho sobre a ilha, derrota e acabou. É algo muito redondo. Então, velho, Dragon Ball, ele é algo assim também, com um anime inteiro dele. É algo bem legal. Mas só concluindo aqui, Dragon Ball Daima, realmente um anime incrível. Dragon Ball Daima. Foi um dos melhores animes que eu vi esse ano. Eu não coloco ele no topo, nem nada, porque não acabou. Eu não sei, né, vai ser daqui pra frente. Porém, assim que acabar todo Dragon Ball Daima, eu posso colocar ele numa lista de... Ele vai com certeza estar no meu top 10 anime da vida, eu acho. Mas Dragon Ball Daima realmente vale a pena ver. Assista Dragon Ball Daima se você não assistiu ainda. Eu consegui não dar tanto spoiler aqui ainda. Então vale a pena ver. E me fala se vocês estão gostando de Dragon Ball Daima. Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça, se eu gostei, que é importante, se inscreva no canal se você está me ajudando. E esse é o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.